Bom dia, senhores, senhoras. Aliás, em ampla maioria. E estamos reunidos hoje pelo nosso primeiro encontro de divulgação das pesquisas da Federação e Centro das Indústrias. Hoje para falarmos a respeito de emprego e concluirmos o ano de 2012 e trazendo para vocês, portanto, um balanço do ano passado. Estamos também conectados com as diretorias do Centro das Indústrias, do Estado de São Paulo, que também participam desse nosso esforço relativo a mapear a questão de empregos no Estado de São Paulo. Então, sem mais delongas, o ocorrido em novembro, nós fizemos uma apresentação um pouquinho diferente daquela que vocês estão habituados. Nós extraímos algumas lâminas, inserimos algumas outras poucas, porque nos pareceu que a questão mais importante não era o mês de dezembro, porém sim a conclusão do ano de 2012. Mas, de qualquer maneira, inicia-se por esta lâmina que apresenta o ocorrido no mês de novembro, onde houve uma queda de 2,52%, que representaram 66.500 empregos a menos no mês de dezembro, o que já é previsto e comentado, que no mês de dezembro nós iríamos ter uma queda, como sempre ocorre nos meses de dezembro, e, portanto, o valor anual chegou a 52.500 empregos a menos em dezembro de 2012 do que os existentes em dezembro de 2011, o que representou uma queda de 2 pontos percentuais nos empregos da indústria de transformação do Estado de São Paulo. Nós, junto com vocês, fizemos algumas previsões anteriores quanto ao encerramento do ano. Nossas previsões estavam mais para 60 mil empregos a menos. Tivemos uma questão um pouquinho diferente do setor de açúcar e álcool. Com o setor de açúcar e álcool, normalmente ocorre que até o final do ano eles devolvem todos os empregos gerados durante o ano, que são aqueles empregos especialmente do campo. E neste ano ficou um residual de 0,31%, ou seja, de 8 mil empregos não devolvidos, e que, portanto, os 52.500 que foi a perda anual, não tivesse havido essa retenção dos empregos de açúcar e álcool, seria próximo de 60, que foi, na verdade, o valor negativo dos outros setores que não açúcar e álcool. Isso se deve mais ao atraso na safra de cana que chegou a invadir o mês de dezembro, depois já se engatou praticamente a questão do plantio, então permaneceram cerca de 10 mil, 8 mil trabalhadores do campo que não tinha por que terem suspensão do seu contrato de trabalho se logo depois seria ele reiniciado. Isso nos dá um panorama, esta lâmina nos dá um panorama de vários anos desde 2006, do ocorrido com relação ao INA, e vocês sabem que o INA mede o nível de atividade da indústria de transformação, seria, digamos assim, mais parecido com uma PIN do IBGE, não igual, porém parecido, e dá, no correr dos anos, a variação do INA e a variação do emprego ano a ano. A coluna em azul é emprego, a coluna em vermelho é o INA, e vocês podem notar de que a variação do INA é sempre, sem exceção, praticamente de nenhum ano, de expressão maior percentual do que a variação do emprego. E isso é um comportamento absolutamente normal, nenhum estranhamento com relação a isso, mas no ano 2012, que é o foco da nossa apresentação hoje, nós tivemos uma queda do INA no ano
estimado em 4,1. Nós ainda não divulgamos o último resultado do INA do mês de dezembro, mas é estimado em 4,1 ou alguma coisa próxima disso, com uma queda de emprego de 2 pontos percentuais. Aí vocês percebem que, em termos percentuais, nós tivemos uma queda da atividade da indústria de 4 e uma perda de emprego de 2, ou seja, metade, percentualmente falando. No ano passado, tínhamos tido a variação 0,7 positiva da atividade e praticamente uma estabilidade no emprego. E no ano anterior, 2010, que foi o de recuperação da crise, nós tínhamos tido um crescimento próximo de 9 do INA para um crescimento próximo de 4,5 do emprego, portanto, de novo, uma relação um pouco semelhante a 1:2. Nós estamos também com o mês de novembro aqui, mas a trajetória é conhecida daquilo que ocorreu com a produtividade do trabalho, os dados dessazonalizados dos últimos 12 meses, e nós tivemos uma perda da produtividade do trabalho no ano 2012, que até o mês de novembro tinha uma perda de 0,7 no ano, deve terminar, portanto, o ano com resultado negativo. Só para não perder a série da variação mensal, está aqui colocado o mês de dezembro. Todos esses bicos que vocês percebem nos gráficos, todos esses bicos são os meses de dezembro. Então, percebe-se que sempre no mês de dezembro existe esse bico. Já foi, neste mês de dezembro do ano 09, de intensidade maior, com uma queda perto de 5%. Esse ano foi de intensidade, eu diria, assemelhada a outros anos anteriores e maior um pouco do que a ocorrida no ano passado. E esse dado dessazonalizado, com ajuste sazonal, como este ano 2012 não foi tanta queda quanto em outros anos, uma vez dessazonalizado, dá um resultado positivo de 0,26% no mês de dezembro. A nossa variação 12 versus 12 mostra, afinal, aquilo que é fruto do ocorrido no ano 2012, onde entrou no território negativo, 2,28 é a taxa de variação negativa 12 versus 12 meses. E os nossos espaguetes malucos mostram com certa clareza que, com exceção do ano da crise, que é esta curva do mês a mês, do índice de emprego sempre partindo de base 100, que a base 100 é do dezembro do ano anterior, portanto, é o comportamento do ano, com exceção do ano da crise, o ano 2012 foi o pior dos anos, de acordo com a série que ocorre desde 2006, e é esse espaguetão meio preto, que é o mau resultado ocorrido no ano 2012. As variações acumuladas dos anos nos dão mostra disso. Isso daqui é uma outra maneira de vermos os nossos espaguetões da lâmina anterior, que, com exceção do ano da crise, a perda de 2 pontos percentuais no emprego foi o pior resultado de todos os anos desde 2006. Em termos dos setores, nós temos já, com relação à variação anual dos distintos setores da indústria, nós tivemos 16 com variação negativa, 8, não, 6, né? 6, esse número daqui é 6, tá? 6 com variação positiva, não estabilidade, e fazendo a continha te dá alguma coisa próxima de 73% dos setores tiveram variação negativa. Aqui vê-se os setores.
Estes de variação negativa representam 73 em termos de número, com relação aos setores como um todo, e esses representam a variação percentual de cada um dos setores, enquanto que aqui nós temos já a variação absoluta, ou seja, quais os setores que mais ou menos contribuíram para a perda de 52.500 empregos, que foi a perda do ano. Eles estão aqui colocados em ordem decrescente ou crescente, numérica, porque parte de menos 13.000, 12.700, de veículos automotores, 10.000 para cerca de 10.000 para confecção, cerca de 9.000 para produtos metal, exceto máquinas e equipamentos, e vem-se aqui com todos esses números negativos até transformar-se em número positivo na preparação de couro, produtos químicos e farmacêuticos, e aqui temos os campeões na geração de emprego em termos absolutos, onde o maior deles foi de produtos alimentícios, secundado pelos produtos químicos. Porém, no cômputo geral, entre positivos e negativos, está aí os 52.500 empregos perdidos. Nos indicadores regionais, nós tivemos o interior com uma variação de 1,26%. Nós tivemos Grande São Paulo com uma variação bem maior, 2,64%, compondo a média para o estado de 2,01%. Quanto às diretorias regionais, que são em número de 36, nós tivemos que 27 apresentaram resultado negativo, 9 apresentaram resultado positivo, e em termos percentuais isso significa 75% das diretorias regionais tiveram resultado negativo. Portanto, o número dos setores, que era 73, e das diretorias regionais, que é 75, estão praticamente semelhantes ou iguais. Podemos dizer 75 são 3/4 partes, né? 3/4 partes, 75%, 3/4 partes das diretorias e dos setores apresentaram durante o ano desempenho negativo. Temos as diretorias que mais se destacaram. Em termos positivos, Presidente Prudente, Botucatu e Franca. Em termos negativos, Cubatão, Americana e Diadema. Aqui está nosso teclado de piano anual, portanto, bem maior o número de diretorias regionais com desempenho negativo. E, no caso das diretorias que mais se destacaram, nós tivemos Presidente Prudente, na verdade, grande crescimento deveu-se a artefatos de couro e calçado, uma particular empresa da região. Produtos alimentícios, eu tenho anotação. É verdade. Produtos alimentícios é frigorífico, cresceu a atividade de um grupo frigorífico da região. Botucatu, produtos alimentícios e minerais não metálicos. Deixa eu localizar aqui que eu tenho. No caso de produto alimentício, é usina de açúcar e álcool, e de minerais não metálicos não me ocorre. Pisos cerâmicos. Pisos cerâmicos em Botucatu. No caso de Franca, artefatos de couros e calçados, ele não é numericamente tão importante, apesar de percentualmente importante. E produtos alimentícios também numericamente não tão importante, né? Usinas também.
No caso de variações negativas, nós temos Cubatão, na verdade, esse desempenho muito negativo deu-se em função de fechamento de uma produção que lá existia ligada ao setor de papel. Em Americana, é pequena a variação em termos numéricos, e o têxtil também deveu-se a fechamento de uma empresa do setor têxtil que lá operava. E, no caso de Diadema, metalurgia, variação pequena em termos absolutos, variação expressiva em termos percentuais. Eu gostaria de concluir a apresentação do ano 2012, ressaltando a vocês aquilo que já foi dito, porque, na verdade, dezembro não veio nos trazer grande surpresa para quem, como vocês, acompanhou as nossas divulgações durante o ano. Ou seja, o ano já era tido como um ano ruim, fechou dezembro, foi um ano ruim. Houve a pior perda em termos percentuais desde o ano da crise, com uma perda de 2%, mas também em termos da atividade da indústria de transformação, uma perda de 4%, que, no caso, a perda de São Paulo ultrapassa a perda média do Brasil. Eu diria, seja em emprego, seja na atividade. Portanto, encerrando e encerrado que está o ano 2012, e nos despedimos dele não com alegria, nos despedimos dele, se podemos dizer alguma coisa a respeito, só que ele sirva de base para a melhoria que esperamos que exista no ano 2013. E para aproveitar a pergunta que quase certamente vocês farão, e daí? O que vai acontecer em 2013? A nossa bola de cristal está de férias. Na verdade, ainda não voltou ao trabalho, portanto, não está, as coisas não estão absolutamente claras. Porém, na nossa previsão, e eu pediria que você colocasse a previsão, é a seguinte, então já faço eu. Aqui está a nossa previsão, que foi divulgada no final do ano, a previsão feita pela Federação das Indústrias quanto ao desempenho da economia do Brasil no ano 2013, onde estamos indicando um crescimento do PIB da ordem de 3%. E, em termos da atividade da indústria de São Paulo, vocês podem pegar aqui nessas linhas, onde temos uma linha do INA, que nós pensamos e esperamos que nós tenhamos um crescimento de 3,9%, ou seja, recuperando praticamente a perda de 4,1% ocorrida no ano 2012. E, na questão do emprego industrial de São Paulo, esperamos recuperar 1,6%, ou seja, um valor um pouco inferior à perda de 2% que houve no ano de 2012. Essa diferença é por causa também da nossa sensação de que as indústrias preferiram manter um estoque relativamente elevado de trabalhadores para não entrar dentro do programa ou dentro dos custos de rescisões do trabalho e a dificuldade de recontratação, que é uma dificuldade oferecida hoje pelo mercado de trabalho. Portanto, está trabalhando com um pouco de folga na questão de mão de obra e, portanto, a recuperação em 2013 deve ser inferior à perda ocorrida em 2012. Então, essas são as nossas previsões. E vamos agora estamos aí no mês de janeiro,
Vamos esperar que os meses escorram para nós vermos quão certos nós estamos quanto a elas. É isso. Bom, certamente a pergunta sua é importante. Nós olhamos com especial atenção a questão da produtividade e nós fazemos um levantamento que não está aqui disponível, mas ele é disponível no departamento, um levantamento que é mensal quanto à evolução da produtividade. E, na verdade, você tem aí 3 acompanhamentos que fazemos. A produtividade física é uma relação de horas utilizadas por unidade de produto, digamos, tá certo? Então, digamos que a produtividade física, se eu uso 60 minutos para fazer um par de sapato, na hora que eu usar 54 minutos, eu ganhei 10% na minha produtividade física. Então, é só a produtividade física, é uma relação só de horas e produção realizada com estas horas. Depois tem uma outra produtividade que você já dá valor às horas. Então, ao invés de ser número de horas por unidade produzida, é salário pago por unidade produzida. Então, você já tem aí as horas e a sua remuneração. E é onde você, no caso de você ter aumentos salariais ocorrendo, você vai ter um encarecimento dos reais por unidade de trabalho. Está correto? Esse 0,7 que nós dissemos é a física, tá? Ou seja, é só número de horas versus unidades produzidas. Se nós já levarmos para a econômica, ou seja, os reais, esse 0,7 pula para 2,5, alguma coisa do gênero, por causa dos 2 pontos percentuais de crescimento real dos salários. Então, isso já te impacta, digamos assim, na sua produtividade econômica, porque você gasta mais reais por unidade de produto. E nós fazemos o acompanhamento também dos reais transformados em dólares. Ou seja, dólares utilizados, ou custo em dólares por unidade produzida. Se olharmos para trás, você tinha como que uma escada perversa. Você tinha perda na produtividade física, você tinha perda maior nos reais por unidade produzida e perda maior ainda nos dólares por unidade produzida. Perda maior significa cada vez mais dólares por unidade produzida no processo de valorização do real. No ano 2012, essa terceira perninha mudou de jeito, por causa da desvalorização do real que ocorreu durante o ano 2012, da ordem de cálculos 17, 18, mas afinal, desvalorização do real que superou a taxa de inflação e por causa disso você teve uma recuperação nessa questão dos dólares por unidade de produto. Nós temos os gráficos da evolução disto desde o ano 2002, se não me engano. Nós temos os gráficos da evolução disso e realmente a preocupação procede. A preocupação procede porque existe uma continuada perda de produtividade e ela sendo ainda impactada pelo aumento do salário real
pago na indústria de transformação. A questão da evolução do salário real é, em parte, uma derivada também do que ocorre no mercado de trabalho. Nós temos, como vocês sabem, uma taxa muito baixa hoje de desemprego, praticamente nós estamos em pleno emprego. Nós tivemos os salários crescendo muito em atividades que, de certa forma, acabam sendo, que competem no mercado de trabalho, também com a própria indústria. Teve uma evolução muito grande do salário de serviço, teve uma evolução muito grande nos salários da construção civil, ou seja, você teve evoluções muito grandes, muito fortes de salário que acabam contaminando também os salários da indústria, apesar de que pode dizer, bom, mas a indústria não está com essa bola toda. Não, mas ela, no mercado de trabalho, é um dos participantes do mercado de trabalho. Então, sim, é preocupante essa perda continuada de competitividade. Se nós tivéssemos uma melhoria da produtividade física, é evidente que a melhoria da produtividade física, enquanto você aumenta sua produtividade física, por exemplo, em 5 pontos percentuais, você é capaz de segurar no sentido de aguentar um aumento de salário até 5% sem você ter uma perda de competitividade. Tudo depende do como você faz evoluir a sua produtividade física. Porém, também existe uma outra regrinha que é mais ou menos assim. Fábrica cheia é mais produtiva que fábrica vazia. Né? Ou seja, quando você está usando bastante da sua capacidade produtiva, você tende a ganhos de produtividade. Quando você tem uma utilização menor da sua capacidade produtiva, você tem, de maneira natural, perdas de competitividade. E aí tem aspectos importantes e humanos, né, que são da natureza humana, que não são... se você tem um grupo de 100 pessoas com uma determinada tarefa a fazer, dificilmente você vai ter essas 100 pessoas terminando as suas tarefas uma hora antes do final do dia. Porque isso fica uma evidência muito grande que está sobrando gente. Né? Está todo mundo sem trabalho. Portanto, existe um ajuste também do próprio ritmo do trabalho para que isso não ocorra. Isso é, de certa maneira, uma perda de produtividade que ocorre em decorrência disso. Então, a somatória dessas coisas, eu acho que o importante aí é você estar com fábricas vazias. Lógico que estou fazendo um comentário amplo, não são todas, mas no seu geral, as fábricas estão subutilizadas, o que é a situação ideal para a perda de produtividade que vem ocorrendo. A sua pergunta muito simples fez com que eu falasse demais, espero não ter enchido a sua paciência, e você, se estiver se dedicando à questão e ao tema, pode pegar conosco, com o Guilherme, e o Jefferson é quem do departamento, que não está aqui, mas é quem do departamento faz esse acompanhamento, que dá todo esse material que você precisar. Mas, só para fechar, como que a indústria pode lidar com esse aumento aí do custo de trabalho desses últimos anos, para que isso não seja um empecilho? Aumentando a produtividade. Não tem outro jeito. Aumentando a produtividade. É evidente que você tem... Porque quando você entra na questão de investimento, você tem vários motivos que levam as empresas a investir. Um dos motivos é a necessidade de ampliação da sua capacidade produtiva, ou seja, eu preciso aumentar minha capacidade de produção a fim de atender a um mercado que está crescente. Essa não tem sido a condição da indústria brasileira. Segunda questão é da competitividade, ou seja, eu estou ficando não competitivo.
dentre as coisas que podem ser feitas na busca da competitividade é a melhoria de processo. Ou seja, eu preciso baratear o meu processo de transformação. E uma forma de baratear o processo de transformação é eu incorporar processos mais modernos que quase sempre vão na direção de redução do custo da mão de obra por unidade de produto. Assim, eu queria entender essa conta, porque a queda da produção no ano está 4 e de emprego foi de 2. A conta é em base 100 um sobre o outro, dá uma queda de 2,1. Não entendi. Eu queria entender essa conta da produtividade física, porque você falou que usa a produção e o emprego. A produção cai 4 e o emprego cai 2. E a produtividade só caiu 0,7. É um pouquinho mais complicado, porque você precisa ir para uma questão que não está explícita no emprego, que são horas trabalhadas. Tá? Então, eu tenho, por exemplo, dentro de uma empresa, eu tenho um certo contingente de 100 pessoas, digamos. Porém, ligadas à produção, são 60. Tá? E as horas trabalhadas vai sair desses 60. Que é o número do IBGE, que o IBGE divulga. Isso. Então, as horas trabalhadas vão sair desses 60. Da PIMS, né? Não, é que a conta que ele faz. Tudo bem? Maravilha, foi muito bom reencontrar vocês. E vocês estão ainda bastante calmos, eu percebo, com a passagem do ano, etc. e tal, ainda estão com um pouco de cansaço do esforço de passar o ano, etc. Mas vamos pegando no ritmo na medida que vamos ter nossos novos encontros. Muito obrigado para vocês. Até o próximo.